Sua vida está retrógrada? Mercúrio está retrógrado para você? Você está tendo muita sorte ou muito azar nesse mês? As pessoas falam muito de... Mercúrio retrógrado, tá na moda, né? Assim, coisas ruins estão acontecendo com você. Mercúrio deve estar retrógrado. Esse ano é de Mercúrio retrógrado. O que quer dizer isso? Não tenho a menor ideia. Mas, cientificamente, você sabe o que é Mercúrio retrógrado? Esse termo ele foi apropriado pelo místico, como várias outras coisas científicas que o místico se apropria para criar seu próprio ecossistema místico sobre aquele termo, como é, por exemplo, física quântica. O movimento retrógrado dos planetas ocorreu a mesma coisa. Ele é muito usado de uma forma mística, acaba que é a forma que a gente mais conhece no popular, mas poucas pessoas conhecem o que é o movimento retrógrado quando a gente fala de ciência. E é o que eu quis trazer aqui hoje nesse quadro. Você está querendo dizer que Mercúrio retrógrado é uma realidade. É uma realidade. Anda para trás. Bem. Aí a gente vai saber disso agora. Faz o moonwalk. Faz o moonwalk. Ele dá marcha ré. Ele tá indo pra frente e depois ele volta. Então, é porque a lógica, e agora, falando da lógica do místico, tá? Sim. A lógica é que o Mercúrio tem um sentido de translação. Sim. E tem algumas épocas nos anos, eu não sei se é num ano, algo estranho ocorre que ele anda no sentido contrário. Não acontece, acho. Não, então... Ele parece andar. Não, então, mas acho que é isso que o Ruas vai explicar. Mas o que o jovem místico explica é isso, é que tem que uma tem época que ele andaria que ele anda pra trás. E a hora que ele anda pra trás, isso influencia. Influenciaria negativamente. É um erro de visão. Mercúrio está dando a volta em volta do Sol e a gente também. Eu vou chegar Ele lá. vai chegar lá. Então, Esse é o ponto. Entendi. Mas o que eu estou explicando... O místico, ele se aproveita deste momento pra falar. Parece que ele tá ao contrário. Por isso que tá dando coisa errada na sua vida. Isso. O que eu tô explicando é... Se até Mercúrio tá andando pra trás, a sua vida... Imagina. Também vai andar pra trás. Então, assim, o que acontece? Quando você aprende na escola, né, que os planetas estão orbitando em volta do Sol, e se você fosse mapear o movimento do planeta na noite, por exemplo, botar um pontinho, você pega um mapa, bota um pontinho para ir marcando toda a noite onde o planeta se encontra para você fazer um sentido de movimento, ou seja, um mapeamento, a gente acha em nossa intuição que vai ser uma coisa meio curva, né? Né? Da mesma forma que o Sol nasce, se põe uma coisa meio curva. O planeta vai fazer a mesma coisa. Ele tá andando numa direção. Só que não! Você vai ver que o planeta ele praticamente dá um looping. Ele freia, volta pra trás e volta pra onde tava. Entendi. E aí, nesse momento do volta pra trás, é que o Mercúrio tá retrógrado. Exatamente. Esse é o movimento que o planeta faz no céu noturno. Se você fosse anotar, cada pontinho é um dia. Sim. E aí você fala, what the fuck? What the fuck? O que tá acontecendo aqui? Que bruxaria é essa? Alienígenas? É justamente bruxaria. O que é isso? O planeta tem vontade própria? Ele se cansa? Ele quer voltar para... Ele esqueceu a carteira em casa? Ele tá brincando de montanha-russa no Parque Celestial? O que tá acontecendo ali? Cara, eu tava pensando nisso outro dia, eu tive um pensamento que ele tá manobrando. Tá manobrando? Imagina a civilização antiga, você vê isso e você não sabe. Isso foi um mistério que durou mais de 2000 anos. Pra começar que eles nem sabiam que isso era um planeta, né? Eles diziam que era uma estrela, alguma coisa assim. Né? A ideia é de que era uma bola de rocha... Parecida com a nossa, né? Exato. Mas o que eu ia falar outro dia eu tava pensando nisso, acho que tem muita gente que justifica a própria filha da putagem a partir dessas coisas. No sentido de, existe tal coisa, e aí eu sou essa pessoa horrível porque Mercúrio tá retrógrado. Entendeu? Mas isso daí o pessoal justifica com tudo. Terceirizando a culpa. Eu só tô usando... Agora tem um pessoal justificando com os diagnósticos aí, que que tem de laudo rodando. Não, veja bem, eu posso fazer o que eu quiser. Outro dia eu tava conversando sobre isso, né? Eu tava vendo um menininho, né, com a mãe, e aí o menininho, ele tinha três características. Ele tinha altas habilidades, ele tava no espectro autista e ele era mal educado. O mal educado não tem nada a ver nem com TEA, nem com altas habilidades. Só com o fato dele ser mal educado. Exatamente. E fora que também tem um fenômeno muito louco que chama profecia autorrealizada. Opa, se tem. Eu adoro esse fenômeno. Que a pessoa fala, não, é porque se você é de Áries, você tem que ser, sei lá, tem que ser extrovertido. Porque senão, não sei o que lá. E aí a pessoa não é daquele jeito, mas ela se força a ser pra vestir o personagem porque ela precisa ter as características do signo dela, e aí isso serve em vários, não é só pra signo, né? Mas isso acontece pra tudo.
vários aspectos, né? Tipo, não, olha, se você é um comunista, Você- você precisa fazer tal coisa, não sei o quê. Então tá bom. Eu Então, posso dar um exemplo. Se você é é. comunista, você precisa ter um iPhone. É Afinal verdade, de porque, contas, afinal de comunista de iPhone. Comunista tem que ter Tem que iPhone, ter né? iPhone, tem que ter. Lembrando só daquele estudo que eu já trouxe aqui, que eu já falei aqui, que mostra que o horóscopo funciona. Pra quem acredita muito em horóscopo. Que aí o cara lê o horóscopo e fala, meu dia vai ser uma bosta. Eu acho Ou, que meu dia vai ser bom. eu acho que a porque você é frase, autorrealizado. a frase só funciona pra quem acredita. Eu já ouvi essa frase. Essa Nossa. frase é o viés da seleção perfeito. Total. Né? Que você só seleciona aquilo que você quer acreditar. Sim. E descarta todo o resto. Então é você se forçando em ainda segurar naquele tronco boiando no mar. Não, você não quer e eu- deixar de acreditar naquilo. isso. Não, Né? eu acho engraçado, porque tem gente que defende essa parte mística, tal, não sei o quê, e que concorda com a frase de que só funciona se você acredita. Ou E seja, aí, você chega e fala, então pera lá, quer dizer que os astros e tudo isso daí, eles entram em suspensão com relação a mim, porque, tipo, eu não acredito. acredito. Tem uma Mas, assim, prancheta. Ele não acredita? Não. Então não. Então ele risca. parou de acreditar. Não, ele não vai receber nossa energia. Não, Exato. não, Não não vai vai receber receber energia. nada. Sai da lista. Quero ver ele viver sem Sem isso isso agora. Não, agora. imagina a burocracia, o sistema administrativo celestial pra Exato. conseguir É dividir a complicado. humanidade. em quem acredita Em e quem não quem é que. acredita. Não, o trabalho que vai ser. Tem Não, que ter e um outra, cartório Tem que por aí. sondar a alma, né? Pra ter Tem. certeza que a Nossa. pessoa não Acredita de acredita verdade. ou se acredita de verdade. Mas é a mesma exatamente. história com esse negócio de sondar a alma de pedir perdão a Deus no catolicismo, né? Que você, você vai ser perdoado se você se arrepender de verdade dos pecados que você cometeu. Agora, como que sabe se se arrependeu de verdade? Tem que ser... Isso- É Deus, tem que Deus saber. tem que saber, tem que sondar Deus a sabe. alma. Você tem que partir do pressuposto, Deus não é trouxa. Não, que ele sabe tudo pra começar, Deus né? sabe tudo, é. Por isso que a aposta de Pascal não serve, né? Porque a gente vai assim, não, é melhor acreditar em Deus, porque se ele não existir não faz diferença. Mas se ele existir, aí eu não sou Aham. punido. Eu falei, mas aí... Se... Mas você não tá acreditando de Você não tá verdade. acreditando de verdade, Deus não é trouxa. Ele vai olhar e falar, olha o coitado lá, Ah. fingindo que acredita em mim. É. Ai. Mas, então, a primeira vez que eu vi o Só Funciona Quando Acredita foi no documentário da Discovery, que era um cara que derrubava as pessoas com a energia dele. Era um cara que lutava artes marciais, ele aprendeu um reiki que derrubava. Uhum. Só que ele só conseguia derrubar os alunos dele. Uhum. Os alunos dele acreditavam tanto nele que quando ele fazia assim, o aluno, na frente de todo mundo, caía, Uhum. né? Aí pegaram a pessoa aleatória. Fica parado aqui. Vai lá, ô Sensei. Aí o cara fazia... A pessoa... Era um Hadouken. Era um Hadouken. É. E tem um segundo vídeo desse que eu acho maravilhoso. Você chegou a ver? Não, mas aí entrevistaram o aluno dele, que Uhum. tava fazendo uma propaganda, aí o aluno, não, é porque só funciona se acredita. E aí eu fiquei, mas como é que o universo vai administrar isso energeticamente falando, né? Então, isso é exatamente é o viés da seleção. Você quer tanto acreditar naquilo que você só vai ficar ficcionado e pegar só as coisas que concordam com você, e Uhum. descartando todo o resto, não querendo enxergar o todo. E aí você tem uma falsa ilusão da realidade, você tem uma falsa visão da realidade, né? Desse cara do Hadouken eu vi a continuação disso, que talvez você não tenha visto. Porque além de tudo, ele ainda dava uns golpes muito poderosos, ele conseguia manipular os caras. E aí coloca um lutador de MMA com ele. Pra lutar Com ele. Esse é um outro, cara. É outro cara. E Ele- aí, cara, Ele derruba entra, as pessoas com energia ele derruba as pessoas com energia e tal. e bota e alguém aí- que sabe E aí lutar entra um lutador, cara, e dá que, um não é, soco e que não é aluno não é dele, dá um soco na cara do enfia cara. porrada no cara. Dá até dó, cara. Dá que até o cara dó. cai todo sangrando no chão. Assim, do cara, caralho, não funcionou, não funcionou. O cara de MMA chega perto, o cara com energiazinha, o cara de MMA, pau! Dá um cola-brinco no cara. O cara ainda levanta e ainda Cola, tenta. brinco. O cara levanta e ainda tenta energizar. Pau! Tipo, para! Chega, Mas para. então quer dizer que o cara acreditava mesmo que ele tinha esses poderes. Eu acho Talvez. Ou ele possível. não teve como escapar, né? É possível, às vezes Não, o próprio pera lá. cara acredita. Pera lá. Quando a mão está chegando na direção do seu nariz, se você realmente não acredita naquilo, Não, você mas desvia. nem sempre é charlatão. Às vezes o cara realmente derrubou pode tanto ser. aluno que fala, Ele, meu Deus, ele acaba eu acreditando. realmente tenho poderes, né? Ele se auto-acredita. Mas voltando ao Mercúrio. Voltando ao essa Mercúrio história- retrógrado. só te fazendo uma pergunta. Ah. já que- Cola, brinco. Só pau, só Pau. Tomou cola, Cola, brinco. brinco na hora. Então, essa história de Mercúrio retrógrado, você vai Não. explicar toda a ciência por trás, Sim, mas já era conhecido anteriormente. Então, já os era povos conhecido. antigos já olhavam para aquilo já. e achavam que aquilo era diferente e Mas estranho. não sabiam ainda direito explicar. Tá. Então vamos explicar o que é o Mercúrio retrógrado cientificamente. Depois eu quero fazer um link com o cara que foi o primeiro a criar a matemática para explicar as órbitas dos planetas. Acho que dá Uhum. pra fazer um link legal com isso. Mas, então, resumindo, vou botar um vídeo para vocês verem, mas antes desse vídeo,
só para tentar explicar sem o vídeo, porque o vídeo fica muito fácil de entender. É difícil explicar sem, mas é uma ilusão de ótica. Os nossos sentidos são extremamente limitados no que se refere de descrever a realidade que nos cerca. A gente acaba caindo em muitos vieses e alguns deles envolvem ilusões de ótica. Então, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Você tá num carro, no carona, seu pai tá dirigindo, e tem um carro do lado. Você tá na estrada, você tá, sei lá, a 80 e tem um carro do lado a 80, os dois bonitinhos, emparelhados. Se o seu pai acelera e vai pra 120, você olha no retrovisor, o carro que estava do seu lado, o que acontece? Ele vai indo para trás. Pode dar a impressão para você, que você vê ele indo para trás, que ele tá dando ré. Que é esse carro que tá freando e que tá indo para trás. Agora, se você anotasse, pega um caderno e anota a localização desse carro que tá indo para trás a cada segundo. Você vai anotar um pontinho para cada segundo. Ele vai estar indo para trás, que nem a foto do planeta que a gente viu. Mas, na verdade, é o seu pai que tá acelerando. Os dois carros estão indo para frente, só que seu pai está acelerando e dá a impressão que o carro do lado está ficando para trás, ele está indo para trás. E se você anotar pontinho por pontinho cada segundo, ele vai estar indo para trás. É exatamente a mesma ilusão de ótica que ocorre com o movimento retrógrado. Você tem dois planetas orbitando, digamos que estão pertinho do outro, só que aí cada um tem a sua velocidade, cada um tem a sua aproximação do Sol, vai ter velocidade diferente. Então, sei lá, o planeta Terra ultrapassou Marte, por exemplo. E ultrapassou. Você que está nesse carro chamado planeta Terra, quando você olha para Marte ficando para trás, ele tá indo para trás. E aí a sua visão, o planeta tá indo para trás. Não, é o seu planeta que tá na frente, que tá acelerando. Isso é movimento retrógrado. Então vamos ver agora um GIF que eu separei, que ele explica muito bem por vídeo o que é o movimento retrógrado. Digamos que você esteja no planeta azul e o planeta verde, a linha branca é a sua visão. A linhazinha, olha que louco no final ali, ó. Tá vendo aquele pontinho branco que vai pra trás, pra frente, pra trás, pra frente? É a sua visão. Você tá vendo ele ir pra frente e pra trás, de como esse planeta se mexe. Olha que loucura. Ele vai pra trás, vai pra frente. Mas, na verdade, ele está apenas orbitando em uma outra velocidade. É muito louco. E uma órbita muito menor. Exatamente. Então, e aí dá esse efeito óptico, que é o movimento retrógrado. Então, a bolinha branca ali é o sentido que você tá vendo o planeta verde quando você tá no azul. E aí você vê ele pendulando, né? Você vê ele indo pra frente. Faz todo sentido. Faz todo sentido que você enxergue ele indo pra trás nesse sentido. Né? Assim, a gente consegue visualizar bem. Sim. Você tá vendo a órbita toda dele de longe. Só que a nossa atmosfera dá a impressão de ser arredondada, porque a gente vê de baixo, né? Esse é um vídeo mostrando Mercúrio retrógrado. No caso, o Mercúrio ele é mais acelerado, a gente é mais devagar. Olha que da hora. E a linha branca é a linha que a nossa visão tem de Mercúrio. Muito foda. Olha que louco a linha que vai ficando. É porque ele mudou de lado. Tem os pontos cegos também, né? Quando o Mercúrio entra atrás do Sol, que a gente não consegue ver. Então acontece sempre, né? Acontece sempre. O tempo todo. É o tempo todo. Vai explicar isso matematicamente em 1500. Olha que louco. Então, em 1500 até que o pessoal conseguiu fazer umas coisas muito legais, matematicamente falando. Foi lá que a gente conseguiu resolver essa equação. Mas uma coisa muito louca que você explicou, que por um tempo eu tive, lá na escola, quando era mais novo e tudo mais, dificuldade pra entender, mas que é bem lógica, é que você tá dentro do carro, por exemplo. Eu e a Camila hoje vindo pra São Paulo. Sim. Pra quem tá dentro do carro, a gente tá parado. A Camila tava parada do meu lado. É assim, em relação ao carro, você está parado. Em relação ao carro, eu tô parado. Quem tava na calçada... Quem tava na calçada, a gente tá se movimentando a 120 km por hora. Mas o referencial, que é o que tá colocando aí, é o que determina se você tá vendo, se você tá se mexendo ou não. Que é o que você explicou antes do carro a 120 e a 80. E quem tá fora, tá olhando os dois carros passando rápido. Pra quem um mais rápido do que o outro, mas todo mundo tá indo pra frente. Depende de onde você tá vendo. Depende só do referencial que você tá pegando. E entender Mercúrio retrógrado como uma questão de referencial é muito louco. É o seu referencial em relação à órbita de Mercúrio, né? É muito da hora. Então, uma vez você sabendo isso, e sabendo que todo o azar do seu mês, na verdade, ninguém deu ré, nenhum planeta foi pra trás. Tá cada um na sua órbita, bonitinho, sabe? Mas dá esse efeito óptico, e aí os místicos pegaram isso e falaram, esse ir pra trás sua energia também tá indo. Eu não sei direito. Eu tentei ver um vídeo ontem que o místico explica sobre isso. Foi tanta. Era um ecossistema tão complexo. Mas alguns místicos vão falar, não tem problema, não tem problema a órbita. Nenhum. Não é só porque você tá só o período em que parece que ele tá andando pra trás, que com certeza vai estragar a sua vida. Exato. Não importa se ele não tá andando pra trás. É porque o Mercúrio retrógrado tá tendo mais expansões. Não tem um jogo quando tem expansão. A astrologia ela vai tendo expansões. Ela vai ganhando camadas. Vai ganhando camadas. É verdade. Então, assim, antes os planetas influenciavam
no seu emocional. Aham. Se eu tô triste, se eu tô feliz. Agora os planetas trazem coisas pra você, né? Assim, tipo, eu vou ter muita sorte, né? Eu vou... então melhor não procurar emprego esse mês. Porque porque ouro, eles trazem pra você ouro, incenso e mirra. Não, o que eles Pois é, vão sabe, fazer coisas boas e coisas ruins pra você. Saiu do emocional. Eu vou te contar uma coisa aqui muito importante. Eu só cortei o cabelo na lua errada. Olha o resultado. É o perigo de não saber astrologia. Só sabia sobrou um Tinha que pouquinho cortar só. na lua nova, eu cortei na lua sei lá o quê. Olha. Não, na lua cheia, que aí Aí, ficou ó, redondinho. Não, mas isso ocorreu. Brilha. Olha aqui, ó. Eu tinha um tio que, por acaso, ele já tá com 60 anos, ele tinha cabelo e não era ralo. Sim. E ele falou, sabe qual que é o meu segredo? Eu, qual? Eu só corto o cabelo na lua cheia. Ele falou isso. Eu sei que essa história existe. Bizarro, Pois mas é. Ok. Então fica a dica pra vocês aí, pra acabar com o problema de calvície, de calvície, da fica humanidade. comprando minoxidil, tomando remédio. E faz não sei o que na careca. Gastar dinheiro com remédio na farmácia. Implante. Fazendo implante. Implante. Vilela fez implante de novo. Olha aí. Já não tinha feito? Fez outro. Pra quê? Não, porque assim, você faz implante. É. Mas o seu cabelo continua caindo. Ah. Principalmente o cabelo antigo. Então, por exemplo, Sim. eu já não tenho cabelo, mas a galera dá uma recalchutada, dá uma Parece que o complementada. implante ele tem uma validade. Não, porque... O cabelo implantado não cai. O que continua caindo é o outro. É o que não É o tá. cabelo que já estava É o caindo. cabelo que já estava caindo. é verdade. Entendi. Tanto é que uma preocupação que o pessoal tem é como que vai ficar aqui com a parte da Isso, nuca, né, é. do cucuruto. Não, porque se eu preencher Porque, só aqui... porque o pessoal preenche só a metade da frente Isso. e o cucuruto vai ficar careca também. Só que, por exemplo, a hora que o Vilela fez, ou que outra pessoa fez, o cabelo, ele tinha cabelo ainda. O que tá caindo é o É resto. o que ele tinha. Tá. Isso, daí Entendi. teve que fazer implante novo. É E da normal, onde tira? é super normal. Não, tira daqui de trás, né? Ah. Tem que torcer pra ter, né? Porque até o meu, É isso até que eu ia esse falar. meu tá ficando ralo, né? Droga, Emílio, eu não consigo fazer aquela programação funcionar. Sabe onde você pode aprender, Carlos Ruas? Ah, Na onde? Alura, Pirulinha, patrocinadora Oh! do vídeo de hoje. E ela pode te ajudar, Carlos Ruas, a resolver o seu problema de programação. Nossa, ela resolverá meus problemas. Exato, com Quer dizer- custo fixo pra qualquer linguagem que você quiser. Nossa, ok, então finalmente eu vou conseguir me casar com ela. Meus problemas serão resolvidos. Não, a Alura não tem de casamento. Tá. Tem ok. Python, tem Java, ilustração, tem R, tem edição de vídeo, tem, Ok. Tem até idioma. tem até idioma. Não são todos os problemas, mas alguns deles serão resolvidos. Exato. Exatamente, clica aqui embaixo que você vai ter 15% de desconto na matrícula em todos os cursos da Alura, tá bom? É isso Perfeito. aí. Lembrando que também não faz milagre. Não, você tem que estudar. Tem que estudar. É. Tem que estudar. Assiste as aulas e estuda. Perfeito. Né? E estuda, que isso daí é importante também. E volta pro seu vídeo que o assunto tava interessante. Tava muito bom. Falou? Mas Pois bem, voltando. voltando, qual que é o link que eu quero fazer? Isso foi desvendado na Renascença. no período- Não é nem novidade. E por que foi resolvido na Renascença? A Renascença foi o período em que teve um boom científico muito importante. Até que o nome do período é Renascença. Né? Muita coisa renasceu. A arte deu um boom artístico e também tivemos um boom científico, redescobrimento da ciência. Muita coisa grega foi encontrada, textos de filósofos gregos, atomistas, um ceticismo grego voltou a prosperar no período do Renascimento, e isso inspirou muitas pessoas a caramba, olha que legal isso aqui. Vamos fazer agora, 1000 anos depois, vamos tentar implementar com a tecnologia que a gente tem hoje, o que a gente consegue descobrir hoje. Então organizaram um pouco isso, começou a nascer o método científico. O Francis Bacon foi um grande filósofo da Renascença que catalogou o método científico. Estava tudo meio espalhado, sabe? Coisas que já tinham feito aqui. Aí ele falou, não, vamos catalogar isso. Olha, você observa, né? Você cria hipótese, você vai eliminando hipótese, você chega a uma conclusão. Você vai, né? O Francis Bacon ele foi importante porque ele catalogou e divulgou pela Europa. Ó, é assim que funciona. Faz desse jeito. O grande Francisco Panceta. É isso. Pois é. E aí muito... Além de fomentar a indústria do porco. E que acho muita que é muito galera, tipo, importante. Exatamente, Galileu, muita galera bebeu dessa fonte do Bacon e falou, cara, eu vou fazer exatamente, vou experimentar as coisas. Né? Olha o quanto é sensacional quando você experimenta as coisas para certificar que a coisa realmente está funcionando. E isso era o nascimento do método científico, por isso teve um grande boom científico de grandes descobertas. E aí eu quero falar de um cara chamado Johannes Kepler. Ele implementou tudo que o Francis Bacon estava divulgando. E o que aconteceu? Você tinha um cara chamado Tycho Brahe, que ele era um príncipe dinamarquês, Sei que ele quem é. compreendia da importância da ciência, e é muito bom quando você quer
fazer ciência e você é um príncipe, quando o dinheiro não é problema, né? E aí o papai dele deu uma ilha pra ele. Você quer fazer ciência, filhinho? Toma uma ilha. Vai lá na ilha. Que fofo. E ele construiu um castelo que era um observatório. Foi o primeiro observatório das estrelas que a Europa Tá lá até hoje, não? Acredito que está lá até hoje. Pô, isso é legal de visitar, pra visitação. E o Tycho Brahe, ele foi um dos primeiros, neste período da Renascença, a mapear o céu. Ele entendeu a importância que para você fazer uma descoberta, você precisa de dados. Você precisa observar o fenômeno, o fenômeno e coletar dados de qualidade. E ele ficou anos e anos mapeando exatamente isso que eu falei de o pontinho onde o planeta está todas as noites. Todas as noites, ele mapeava o céu inteiro, onde cada coisa estava. E aí, só que ele não era matemático, né? Ele era um grande mapeador. E aí, o Kepler era um matemático prodígio, muito elogiado naquela época. E aí, recomendaram, olha, bota esse cara para trabalhar com você. O Tycho Brahe chamou o Kepler para a equipe. E o Kepler, matemático, quando ele olhou os dados, ele falou, cara, me dá uma semana, 2, que eu vou criar uma equação matemática para explicar a órbita dos planetas. Porque esses dados aqui são muito valiosos, eu consigo transformar isso aqui em matemática. Tem padrões numéricos aqui, com essas anotações. Só que o que acontece? O Kepler, ele estava muito influenciado pela astronomia grega, porque foram 1000 anos de estagnação dogmática da astronomia aristotélica. Então, Aristóteles, ele teve um papel importante em explicar o mundo de uma forma natural, mas estava ultrapassado. Então, o Aristóteles pregava de que os planetas tinham uma órbita circular perfeita. Que os planetas eram esferas perfeitas, tudo no universo era perfeito. Então, as pessoas bebiam dessa água naquela época. As pessoas eram ensinadas disso. E o Kepler, ele tinha este conceito pré-estabelecido. Então ele quis pegar os dados do Tycho Brahe e aplicar para aquilo que tinham ensinado para ele. E o que aconteceu? Não bateu. Não bateu. E ele surtou. Ele, mas eu aprendi que a astronomia é assim, mas os dados observacionais não é o que me falaram. O que está acontecendo aqui? Então, ele poderia ser vítima do viés da seleção, que inicialmente ele quis lutar contra os dados. Ele não quis aceitar os dados. E depois ele tentou pegar os dados e forçar encaixar na crença dele. Pegar a bolinha e colocar no triângulo, que é o cherry picking. A bola no buraco Exatamente, quadrado. Que esse é o viés da seleção, sabe? Eu quero que minha crença faça sentido e quando aparecem as evidências, eu vou pegar e botar no meu cesto apenas aquelas que concordam com o que eu acredito. Isso é uma forma enviesada de ver o mundo. Isso é uma forma ilusória de ver o mundo. Você tem que ver o todo e a partir do todo você monta um cenário. E quem que tava fazendo isso? O Kepler. O Kepler. O Kepler, ele teve uma resistência inicial, mas ele teve que aceitar, porque ele tinha que ser um cientista ali naquela hora. A ciência estava nascendo. Porque os dados são robustos, e aí é aquilo que a gente sempre fala... Ele teve que aceitar a realidade. A gente sempre fala isso de ciência. As pessoas perguntam pra gente assim, cara, vocês ficam falando de fantasma, que é um tema que a gente trouxe aqui, e se um dia a ciência mostrar que fantasma existe? E o cientista vai falar, tá bom, fantasma existe. Que legal. Que legal. Você tem novas evidências que você não tinha antes. Pois é. Que da hora. É uma descoberta muito importante que a partir de agora a gente tem que considerar isso. Ô, Ruas, que bom. E você sabe que o Tycho Brahe é o queridinho dos geocentristas e terraplanistas e tal. É? Porque ele propôs um modelo, ele não era matemático, como você falou, ele propôs um modelo geocêntrico, ele propunha o Tycho Brahe. Mas naquela época ainda havia o geocentrismo como hipótese, exatamente. Na verdade era certeza. Ele propunha o Copérnico que mudou isso nessa época. O Tycho Brahe era o conservador nesse sentido. Ele propôs um modelo de movimentação dos astros em que a Terra era o centro do universo. E aí ele justificava os erros que esse modelo naturalmente ia gerar, principalmente problemas de preditibilidade e tudo mais. Ele justificava com outras coisas. Aí eu não sou astrônomo, não vou saber explicar. Mas aí ele é bem lembrado, ele é bem querido pelo pessoal que é geocentrista, terraplanista e tal. Terraplanista menos porque eles têm aquele negócio lá de ficar pendurados os astros. Mas, foi um grande trabalho em equipe, porque nessa mesma época você teve Copérnico, que propôs o modelo heliocêntrico, com o Sol no meio. Copérnico falou, cara, a matemática fica melhor quando você bota o Sol no centro. No meio. Né? E o Kepler era um matemático e
E ele adotou as ideias de Copérnico. Naturalmente, né, os números que vão batendo vão sendo aceitos. Existe uma resistência da geração vigente daquele momento, mas a geração seguinte já começa a aceitar isso. É porque cai num ponto que fica ainda mais contraintuitivo, e isso é uma coisa que muita gente tem dificuldade para entender em todas as áreas, na minha área que é a ecologia, que é igual, que é você ainda pegar matemática, que nesse caso é uma matemática bem abstrata, no sentido de, mano, o cara tá calculando as coisas e falar que aquela é a melhor explicação porque a matemática tá certa. E isso vai totalmente contra o que eu tô olhando. Eu tô olhando o Sol girando em torno de mim. E aí o cara fala, não, mas pra conta dar certo, o Copérnico vai lá e fala, eu preciso que o Sol esteja no meio. Você fala, mano, que conta o quê, velho? Eu tô vendo o Sol girando. E é natural do ser humano confiar nos seus sentidos, né? Não, eu vi, eu tenho certeza, eu tava lá. Então a gente confia nos nossos sentidos. Mas a relevância é muito grande a testemunha ocular. Ela viu. A ciência foi criada porque uma vez que a gente chega à conclusão que os nossos sentidos não são confiáveis para descrever o mundo à nossa volta, nós criamos uma ferramenta muito mais precisa chamada método científico, chamado ciência. E a gente usa justamente ela para minimizar essas nossas falhas dos nossos sentidos. Perfeito. Né? Isso é ser um cientista. É você confiar mais no método científico do que nos seus sentidos limitados em descrever a realidade. Isso estava nascendo nessa época da Renascença. E o Kepler ele teve que aceitar, porque ele tinha até modelos que ele tinha desenvolvido antes de começar a pegar esses dados do Tycho Brahe e ter que mudar de opinião, ele tinha modelos de Platão. E ele era religioso. Ele falava que Deus se apresentava no universo com uma geometria simplificada. Então era o círculo, o triângulo, o quadrado, tudo se encaixava no universo. Era uma coisa muito geométrica perfeita. E quando ele foi ver os dados do Tycho Brahe, ele viu que as coisas não eram perfeitas. E ele viu que a órbita dos planetas só funcionaria com aqueles dados observacionais se fossem elípticas. Se elas fossem elipses. Quando ele botou todos aqueles dados numa elipse, a matemática dele funcionou. Tudo funcionou. Bateu. E ele teve que aceitar que aqueles conceitos, aquela bagagem pré-concebida que ele carregava com ele, não procedia. Que ele teria que aceitar o novo baseado nas novas evidências que se apresentavam. E isso é ser cientista. É você ter tanto coragem quanto humildade em aceitar que estava errado e estar disposto a entender e compreender o novo baseado no método científico, que vai além das nossas intuições. Você tem coragem e humildade, Russo? Você precisa de coragem e humildade? Nem todos aceitam suas falhas, seus erros. Terceirizamos nossos erros até hoje. Você tem coragem e humildade? Nem um pouco. Humildade e qualidade pra quem não tem outra. É isso que eu não ia dizer. Como eu tenho um monte de qualidade, eu não preciso ser humilde. Entendi. E coragem também. Que coragem aqui. Não, é outra cagão. qualidade que eu não tenho. Puto cagão até. Tem um cientista aí, Virulinha, que fala que dinossauro puxa carroça, que ele afirma que ele escolheu não seguir os dados por causa da fé dele. Ele fala isso. É o viés da seleção. Ele fala, ele afirma isso. Então, a hora que ele afirma isso, ele tá negando a ciência automaticamente. Você tá botando os seus sentidos, a sua crença na frente dos dados. Da ciência, do método científico, dos dados. Da evidência. É o oposto. Exato. O método científico tem que estar à frente de nossas crenças. Exatamente. À frente de nossa intuição e dos nossos sentidos. E daí depois ele dá um duplo twist carpado e fala que o que ele fala é ciência. E aí a gente percebe que a ciência não tá nem aí pro que a gente acha. Exato. Tem uma frase que o pessoal falava no começo do ativismo na internet, né, com relação à religião. Fé demais não cheira bem. Fé demais né? Então, acaba chegando nesse sentido, né? Porque se você só confia, só acredita, é fé. Acabou. Então, graças a essa nova visão de mundo científica, que a gente conseguiu matar esse mistério que perdurava por mais de 2000 anos, porque botávamos os nossos sentidos na frente. Quando a gente passou a botar o método científico na frente, a gente começou a resolver grandes mistérios da humanidade, cientificamente falando. Então, o Kepler foi o primeiro a criar a matemática que explicava os céus. Até então não havia. O céu era uma coisa muito misteriosa, muito celeste. E ele criou a primeira matemática, a primeira lei que explicava as órbitas dos planetas. Agora você poderia saber daqui a 10 anos onde esse planeta ia estar. Excelente. E ele acertou, né? E ele acertou. Até hoje, as pessoas usam as equações de Kepler para calcular órbitas. Cara, que legal. Os cientistas, para calcular estrelas orbitando o buraco negro, são as equações de Kepler. Perfeito. Lá de 1500. Animal. Funciona até hoje. Muito louco. Muito boa história, Carlos. Gostei muito. Pois é. Excelente. Então, conhecimento para a sua vida. Aqui tem ciência. Aqui tem ciência. Só queria falar pra galera que tá assistindo uma coisa importante.
Mercúrio está retrógrado para os nossos vídeos de viagem, Carlos Osso. As pessoas tinham que assistir mais os vídeos de viagem. Nos esforçamos. A gente chegava cansado de um passeio. Estiramos nossos músculos. Exato. E a gente ia gravar porque resfriados. Pensava, nosso público precisa de Todos conteúdo. doentes, E a gente ia pro quarto gravar. Então você, por favor, tenha o mínimo de consideração, humildade e coragem científica para ir lá e ver esse vídeo. Muito bom. Então assista os vídeos de viagem, por favor. Carlos Osso, adorei o vídeo. Muito bom. Obrigado, meu caro. Espero que vocês tenham gostado também. Continuem acompanhando a jornada dos 3 elementos. E acompanhando a órbita de Mercúrio. Perfeito. Exatamente. Espero que Mercúrio esteja... Qual que é o contrário progressista. de retrógrado? Progressista. Progressista. Um Mercúrio progressista para sua vida. Perfeito. Excelente. Gente, beijo. Beijo do gordo. Uou. Tira da bunda! Mas você sabe que rola, então, né? assim, você que me contou. Tira da bunda? Você tira pelo do peito pra implementar na cabeça. Aproveita e já se depila, né? Já E pode tirar pentelho, pode usar pentelho. Pode usar pentelho, se você assim preferir. O cara que depila a bunda, por exemplo, já resolve uma coisa e resolve 2 em 1. É um 2 em 1. Imagina arrancar os folículos. O problema é que não é o folículo que você arranca, você arranca a carne toda. Não, você arranca toda a carne.